Meu nome é Mariana Ripari, eu sou médica veterinária. Me formei em 2008 pela UnoOeste, uma universidade do interior de São Paulo. Assim que eu me formei, iniciei minha criação de cães da raça Bulldog francês e Australian Kelp. E aí, mediante as dificuldades que eu encontrei na minha criação, busquei cursos de aprimoramento e especialização na área de reprodução de cães, obstetrícia, neonatologia, e fiz o meu mestrado em ciência animal, também na área de reprodução de pequenos animais. Bom, e aí comecei a trabalhar em canis de outros criadores e vendo que a dificuldade, os problemas que existiam no canil eram decorrentes de manejo, eu desenvolvi o primeiro curso para criador do Brasil, Manejo de Canis e Bem-Estar Animal. E a parte de genética entrou um pouquinho depois nesse curso e eu acabei me apaixonando por essa área, buscando cada vez aprender mais, principalmente sobre genética de cores, que é dos assuntos mais desejados por todos os criadores para poder produzir aqueles animais das cores que tem melhor venda no mercado, valor e tudo mais. E aí, uma das cores mais polêmicas que a gente tem na criação de cães é a coloração Merle, né? E aí, eu já falei algumas vezes dela e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os mitos, as verdades e também as novidades que foram descobertas em vários trabalhos de pesquisa. Bom, vamos lá com a nossa apresentação. Bom, a cor Merle, pelo padrão CBKC e FCI, que é a entidade mais conhecida, mais renomada que a gente tem para registro de cães, em algumas raças é permitida, em outras raças não é permitida. E como é uma cor que dá uma marcação muito diferente, a questão dos olhos às vezes serem azuis, é uma cor de um cão que chama muita atenção. Então, em algumas raças onde esse tipo de coloração não é permitida, foi introduzida a coloração e a gente chama esses animais de exóticos, ou então nomeia esses animais de outro jeito. E aí, em outras entidades, a gente consegue registrar. O objetivo dessa aula hoje não é falar sobre padrão, tá? A gente vai falar dessa cor em algumas raças onde o padrão CBKC e FCI não aceita. Tá? O meu objetivo não é falar o que essas entidades aceitam ou não, se é certo ou se é errado. O objetivo da nossa aula é falar como produzir cães da coloração Merle, sobre as doenças hereditárias ligadas a essa cor, o que é verdade e o que não é, e sobre alguns novos padrões da coloração Merle que foram descobertos, como ficam nesses animais, como realizar os cruzamentos, tá? Se na raça que vocês criam a cor é aceita ou não, isso é outra questão a se discutir, né? E o meu objetivo não é esse, não é discutir o padrão racial, tá ok? Até se tiverem fotos de animais de coloração Merle no qual o padrão da raça não aceita, são fotos todas do Google, tá? Nenhuma dessas fotos que vocês estão vendo é pessoal, então eu tirei do Google Imagens, do Pinterest, então não tem nada pessoal, né? Então esqueçamos padrão, vamos falar do locus M da coloração Merle, tá ok? Bom, então vamos lá, deixa eu abrir a apresentação aqui. Pra gente começar falando de genética de cores, muitas vezes eu vejo os criadores discutindo em grupos, em Facebook, tal cor, nomeiam as cores de formas, de diversas formas, né? Mas antes da gente falar sobre isso, sobre a genética e tudo mais, quando a gente tem uma criação de cães, por mais que a gente deseje um animal de tal cor, os animais não vão ficar todos para nós, né? A gente vai estar fazendo a venda desses animais e eles vão para novas famílias. Então, eu falo isso em diversas situações. E a questão de genética, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo primário é a saúde, né? Produzir animais com qualidade e expectativa de vida, porque esses animais vão para novas famílias, vão fazer parte dessa família e o sofrimento deles também é o sofrimento dessa nova família. Então, se você quer ser um criador ético, responsável, a primeira coisa não é pensar na cor, e sim na saúde desses animais, controle de doenças hereditárias. Genética vem num segundo plano, genética de cores, né? Essa questão de letras, a gente sempre vê lá uma letra maiúscula e uma letra minúscula. O que significa isso? Isso significa que tem características que são dominantes e características que são recessivas, tá? As características dominantes são aquelas que mandam,
né? Elas são sempre determinadas por uma letra maiúscula. As características recessivas, elas são marcadas por uma letra minúscula. Toda característica dominante, ela vai ser expressa se ela tiver só um alelo. Se tem um alelo dominante, aquela característica já vai aparecer no fenótipo desse animal, né? A gente não pode esquecer que genótipo é o que eu tenho no DNA e fenótipo é o que eu tenho no meu físico, tá? E a recessiva, ela precisa estar em homozigose, ela precisa estar em duplicidade para expressar essa característica no físico desse animal ou dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, antes da gente falar de cor de cachorro, vamos usar um exemplo bem simples, que é a cor dos olhos em humanos. A cor dos olhos azuis é uma cor recessiva. Então, se eu vejo uma pessoa de olhos azuis, eu sei que no alelo A, ela é azinho, porque para ela ter esse fenótipo dessa característica recessiva, obrigatoriamente no locus A, ela é azinho, tá? Bom, e aí, toda vez que a gente tem um alelo que ele está igual, um locus onde os alelos estão iguais, então, por exemplo, azão ou azinho, a gente chama ele de homozigoto, porque ele é igual, homo. Então, ele pode ser, por exemplo, bezão ou bezinho. Estando igual, é homozigoto. E aí, por exemplo, vamos supor que esse cachorro ele seja bezão no locus B. Quando for produzir os espermatozoides, ele sempre vai produzir bezão. Não tem como ele produzir um bezinho. Por quê? Porque ele é homozigoto, é igual. E se ele for bezinho, a mesma coisa. Ele sempre vai produzir um bezinho, né? Então, ele sempre vai passar para o filho dele um bezinho, porque ele é homozigoto no locus B. Quando ele é heterozigoto, significa que ele é diferente, né? Então, ele tem a característica dominante no seu físico, mas ele tem no seu DNA aquela característica recessiva, né? Então, por exemplo, no locus B, esse animal é bezinho. A gente chama isso, na genética de cores, em muitas coisas da genética, de portador. O que seria um portador? Um portador seria um animal que não tem a característica física, que ele não possui essa característica no seu fenótipo, mas ele pode produzir um filho que tem essa característica. Vamos voltar na cor dos olhos? Tá. Vamos supor que eu olhe uma pessoa de olhos escuros. Tá? Então, eu sei que no locus A, ela tem um azão, correto? Tá, porque ela tem olhos escuros, né? Ela pode ser azão? Pode. Ela pode ser azinho? Pode. Porque o azão domina e ela vai ter olhos escuros. Mas a mãe dessa pessoa tem olhos claros, tem olhos azuis. Se a mãe dessa pessoa tem olhos azuis, a mãe dessa pessoa obrigatoriamente é azinho. O que a mãe dessa pessoa de olhos escuros passou na genética para ela? Obrigatoriamente passou o azinho. Então, eu sei que essa pessoa de olhos escuros, ela possui a genética de olhos claros. Então, apesar dela não ter olhos escuros, ela pode passar para os filhos dela os olhos claros. Entenderam? Então, isso é um portador. É uma pessoa, um animal que não possui essa característica no seu físico, mas pode produzir filhos com tal característica. Tá? Então, quando a gente lembra disso, o portador é sempre o heterozigoto. Então, azão, homozigoto dominante. Tem a característica dominante no seu físico e nunca vai poder ter um filho com a característica recessiva, porque toda vez ele vai passar um azão, não é? Então, como que essa pessoa, por mais que ele tenha um filho com essa pessoa aqui, azinho, ó, azão, todos os filhos dele terão olhos escuros, obrigatoriamente, né? O azinho, ele tem a característica física no seu recessivo, característica recessiva no seu físico, porque ele é homozigoto recessivo. E o heterozigoto, que é o portador, ele tem a característica dominante, mas também tem no DNA a característica recessiva. Bom, e aí, vamos para um exemplo de cor de cachorro? A gente está aqui para falar do Merle, mas antes de falar do Merle, eu vou falar de uma característica recessiva, que é a coloração chocolate. Quando eu olho esse cão que é de coloração preta, eu sei que ele é dominante no locus B, porque o preto domina sobre o chocolate. Para esse animal ter essa coloração chocolate como de baixo, ele obrigatoriamente tem que ser recessivo no locus B. Ele tem que ser bezinho. Se ele for bezão ou bezinho, ele vai ser preto como esse animal. Então, o bezão domina sobre o bezinho. O bezão determina que o pigmento de eumelanina seja preto. E o bezinho determina que o pigmento de eumelanina seja marrom.
Então vamos às suposições e vamos arrumar encrenca com algumas pessoas que insistem em ir contra as leis de Mendel, tá? Então vamos supor que eu tenho um macho de labrador que é preto. Se ele é preto, eu sei que ele tem pelo menos um bezão. Mas a mãe dele é chocolate. Então, se a mãe desse cachorro preto é chocolate, eu sei que aqui no locus B ele é bezão, bezinho, correto? Então, ele é preto, portador de chocolate. Essa fêmea de labrador preta, ela não tem o gene para chocolate, porque ela é homozigota dominante no locus B. Então, ela é bezão, bezão. Qual a possibilidade de cor do nascimento desse casal? Pode nascer filho chocolate ou vai nascer tudo preto? Então, vamos lá. Aqui a gente faz esse quadradinho, né? Então, de um lado, a gente coloca o que a mãe tem no genótipo e do outro lado, o que o pai tem no genótipo. Então, a mãe é bezão, bezão. O pai é bezão, bezinho. Olha as possibilidades. Bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho. Pode nascer um filho chocolate desse casal? Nunca vai nascer um filho chocolate desse casal, porque essa fêmea, ela é homozigota dominante pro locus B. Então, todos os filhos dela vão herdar um bezão dela. E eles, tendo um bezão, eles serão de coloração preta, tá? E aí, aqui mora o problema, que tem pessoas que querem discutir com Mendel e falam que cruzando dois cães de coloração recessiva, nasce um cão de coloração dominante. Isto é impossível segundo Mendel, tá? Então, se você não quer discutir sobre isso, discuta com ele, chama ele lá e conversa com ele por que ele tá errado, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um cão chocolate, bezinho, bezinho. Se ele é chocolate, ele é bezinho, bezinho. E eu vou cruzar com outro que também é chocolate, ou seja, ele também é bezinho, bezinho. Quais são as probabilidades de nascimento? Todos serão obrigatoriamente chocolates. Não tem como nascer um cão preto, que é uma coloração dominante sobre o chocolate, nesse cruzamento, porque recessivo com recessivo só pode produzir recessivo. Ai, mas nasceu um preto, então é o cachorro do lado que pulou e pegou, ou alguma coisa errada aconteceu, porque cruzando dois recessivos é impossível sair um cão de coloração dominante. Outro problema. Às vezes, as pessoas cruzam dois portadores, né? Então, eu tenho lá um cachorro que é preto, portador de chocolate. Um cachorro que é uma fêmea que é preta, portadora de chocolate. Então, são dois dominantes. Aí, nasce na ninhada um cachorro chocolate? Sim, pode nascer. Olha só. Bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Então, pode, nesse cruzamento de dois dominantes, nascer um cão de coloração recessiva, nascer um chocolate, certo? Mas a pessoa vende todos os cães pretos dessa ninhada como portadores de chocolate. É possível? É certeza que todos os filhotes dessa ninhada vão ser portadores de chocolate? Não, porque existe a possibilidade de nascer bezão, bezão, que é um animal que é preto e não é portador de chocolate, né? Ah, mas tem um chocolate na ninhada. Tudo bem, o cachorro chocolate tem essa genética. Assim como ele nasceu chocolate, homozigoto recessivo, também existe a possibilidade daquele cachorro preto ser homozigoto dominante para o locus B. Então, não pode vender. Cruzando dois portadores, você não pode vender todos os filhotes de cor dominante como portadores daquela cor recessiva. Entenderam? Essa é a grande questão, né? E cruzando dois recessivos, só sai recessivo. Chocolate com chocolate, só sai chocolate, tá? Então, vamos lá. Outras possibilidades, né? Então, aqui a questão do cruzamento de dois cães pretos portadores de chocolate, então eu posso ter a chance na ninhada de nascer um cão de coloração chocolate. Como que eu faço para nascer uma ninhada onde eu tenho certeza que todos os cães são portadores de chocolate? A única forma de você ter uma ninhada onde você tem certeza que todos os filhotes vão portar a cor recessiva é quando um dos pais, o pai ou a mãe, tem no seu físico essa característica recessiva. Olha esse cachorro aqui, ele é um labrador chocolate. Se ele é um labrador chocolate, eu sei que no locus B ele é bezinho, bezinho. Então, olha só, ele vai passar para todos os filhos dele um locus B, um alelo B recessivo. Então, desse cruzamento, apesar de todos os filhotes serem pretinhos, eu sei que obrigatoriamente todos eles vão portar um Bzinho, porque o pai é homozigoto recessivo.